Bomba, meus amigos, as filhas do Gugu, as filhas gêmeas, né? A Marina e a Sofia Liberato decidiram vir a público para se pronunciarem contra a tia delas, a Aparecida Liberato, que é quem coordena todo o dinheiro ali, quem cuida de toda a herança e tudo mais. E mano, essas meninas deram a entender que a tia está roubando elas. Bom, antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. E bom, pessoal, vou rodar aí para vocês alguns trechos do vídeo em que as filhas do Gugu gravaram. Esse vídeo foi enviado com exclusividade para o colunista Léo Dias, para expor toda essa situação e tudo mais. E nesse vídeo, inclusive, elas dizem ali uma parte que virou meme nas redes sociais até, né? Porque o pessoal tirou onda, que assim, é um problema meio fora da realidade, né? Ela disse que queria comprar uma Porsche, mas que a tia não deixou ela comprar uma Porsche, que ela teve que comprar um carro pela metade do preço, e aí você imagina o quê? A Porsche é R$1 milhão, ela comprou um carro de 500 mil, então assim, o problema que todo mundo queria ter, né, bicho? Não faz o menor sentido. Mas enfim, pessoal, fora isso, elas fazem acusações pesadíssimas e ressaltam sobre a situação da mãe delas, né? A mãe delas, no caso, que a família do Gugu disse que não tinha nenhuma união estável, que ela não merece herança, e enfim. Mas elas dizem que a mãe era sim casada ali com o Gugu e que ela merece sim herança, e que o irmão delas, que é o João, estaria sendo manipulado. Enfim, vou rodar aí todos os trechos para vocês. Só um detalhe, antes de tudo, eu queria dar uma informação aqui para vocês, tá? Uma informação importantíssima é que as duas filhas do Gugu aí recebem R$2.500 de pensão por mês, e a mãe do Gugu, a Maria Aparecida, ganha R$163 mil. Então essa foi a grande polêmica aí, porque muitas pessoas não acham coerente isso tudo. Comentem aí suas opiniões e roda aí. Oi, tudo bem? Eu sou a Marina Liberato. Eu sou a Sofia Liberato e a gente tá aqui pra falar, esclarecer as coisas. A gente já conversou muito sobre isso e a gente chegou em uma conclusão, na mesma opinião, e a gente queria falar aqui com você. Sim, a primeira coisa que a gente queria começar falando é que no começo, desde faz muito tempo atrás, né, a gente já começou a desconfiar da nossa tia com tudo, porque a gente achou muito estranho o jeito que ela agia com a gente, tratando a gente como se fosse criança, representando as coisas, mostrando as coisas, explicando pra gente como a gente tivesse 8 anos de idade, né? Isso já mexeu com a gente, né? Então a gente começou a desconfiar dela, do tom que ela usava com a gente, do jeito que ela falava com a gente, né? Então a gente procurou uma advogada, que foi a Viviane Hitch. Só que não deu certo, né? A minha tia conseguiu tirar a Viviane. E daí a gente continuou com a nossa tia, né? Porque a gente não conseguiu fazer nada com a Viviane, né? A gente tava pensando em ser emancipadas, né? Mas nada tava dando certo, Então a gente continuou com a nossa tia, mas chegou... Mas sempre confiando, assim, porque a gente achava que ela mentia pra gente às vezes, mas a gente não tinha esses fatos. E hoje a gente descobriu que era verdade, que ela realmente estava mentindo pra gente. E depois que o Nelson entrou, né, no processo. E a gente sabe disso porque eu fui pedir um carro, né? Porque eu não tinha nenhum carro e eu... Sim, tem vários fatos, né, que provam que a minha tia tá mentindo pra gente, nossos advogados também, né? Tem várias coisas, né? Por um exemplo, quando a gente pedia documentos pra eles falavam que ia mandar, nunca mandavam, ou mentiam sobre o documento. Por um exemplo, eu acho que foi um mês atrás, eu pedi pra doutora Fátima, liguei pra ela mandar algum documento, alguma coisa provando quanto a gente tinha de dinheiro em um dos bancos do Brasil. Ela falou que ia separar tudo certinho pra mim, na mesma semana ia me mandar e, né, cadê a Fátima, né? Nunca mais apareceu, nunca mais falou comigo, não me mandou mensagem, não mandou nenhum documento. E é assim que eles fazem, é assim que eles agem. Tudo sem comunicação, sem nada, inventa coisa.
E é assim que eles trabalham, né? Por um exemplo, quando a gente quer saber sobre o processo, quando a gente pergunta pra eles, que a gente fica interessada, né? Porque a gente quer saber o que tá acontecendo, isso daí é a nossa vida, né? A gente pergunta pra eles sempre dão a desculpa que o corona tá trazendo tudo. O corona tá afetando tudo. E que não tem nenhuma novidade. Que não tem nenhuma e quando tem novidade vai falar, mas nunca tem, então. Sim, nunca tá andando nada, né? Eles sempre fazem isso. A minha tia falando que a minha mãe que tá manipulando a gente, não é ela que tá manipulando a gente. É a minha tia que tentou manipular a gente mas e não que está manipulando o nosso irmão. E a gente tem provas disso porque, por um exemplo, a gente descobriu também recentemente com o Dr. Nelson, né? Com a ajuda do Dr. Nelson, a gente não ia saber, né? Que o João ganha mais que a gente por mês. E isso é totalmente injusto. Muito injusto. Ganha mais que a gente por mês. E falando de dinheiro já, né? A gente ganhava antes 500 por mês. E a gente já achou que tava ganhando pouco, né? Porque também é injustiça que a gente acha, né? Que é um absurdo a nossa avó ganhar 163 mil reais e a gente só ganhar 500, né? Sendo que a gente é as herdeiras necessárias. Sim. E falando disso, eu pedi pra minha tia, uns meses atrás eu pedi um aumento, né? Porque com $500 a gente chegava assim e não dava mais pra eu comprar comida e tal. E daí eu pedi $2.000, tipo, que ainda é pouco. Comprar comida que a gente fala, tipo, sair pra comer, ou a gente quer comprar uma roupinha que a gente tá precisando, sei lá. Alguma coisinha assim, sabe? Nossa, e não dava, né? Até o fim do mês. E a minha tia, né? Ela até falou que queria que a gente só ganhasse $150. $150 dá pra ir pra praia, voltar, né? Só pra pagar a gasolina e passar fome na estrada, porque... Sim. Deixa eu continuar falando sobre o aumento. Então, eu pedi um aumento pra ela de $2.000 e ela já foi falando que é um absurdo ganhar $2.000, sendo que não é, tipo, nem perto do que a gente tem. Nem perto do que ela tira por mês pra pagar nossas contas. Mas daí ela falou que é um absurdo e decidiu não dar isso pra gente. Então ela fez a própria decisão, assim, falou que não ia dar. Nem consultou com o juiz, nem nada, e só fez a decisão por ela. Mas a gente conseguiu, pelo menos, aumentar pra 1.000 por mês, né? O Alexandre, o nosso primo, pediu um dinheiro altíssimo. E ela assinou como a gente tivesse concordado. Que e ela nem ele. falou com a gente Nem antes. falou com a gente nada, a gente não tinha ideia. A gente só viu o quê? No jornal, quando saiu. Quando saiu a notícia, né? Só isso. Então tem muitas coisas que eles realmente estão escondendo e que a gente precisa de uma auditoria pra ver tudo isso. Porque a gente desconfia bastante, né? Sim, verdade. E eu falei pra eles, o mais importante pra minha mãe é a união estável, é ser reconhecida como união estável, não o dinheiro. Então por isso que ela abrirá mão do que ela tem direito, né, de união estável, que eu acho que é 50%. Então ela abrirá... Ou 62%. Ela abrirá mão disso e só quer um valor digno pra ela poder sobreviver. Aí eles começaram a falar que não ia reconhecer minha mãe como união estável porque ela não tinha união estável. E eu falei pra eles, lógico que ela tem, e fiquei falando. Sim. E eles começaram a falar que ela era só barriga de aluguel, e isso não é verdade. Lógico que ela tem união estável. Sim, ela tem união estável, porque também ela preenche os 3 requisitos, né? Que é com finalidade de constituição de uma família, uma relação duradoura e uma relação pública. Então ela tem sim uma união estável. E eles ficaram super bravos que eu tava afirmando que ela tinha união estável. Eles começaram a rir da minha cara. Porque eles estavam bravos, eles estavam nervosos comigo. Porque é a verdade, né? Quem fica bravo e desrespeita a outra pessoa é porque sabe que é uma verdade que eles não têm controle sobre, né? E eles começaram a rir, a zombar da minha cara, falando que eu era uma criança, que não sabia de nada. Que não iria discutir com criança. Sim, e aí a doutora Ângela, a esposa do doutor Dilermando, olhou assim pra mim e falou assim, aí eu não vou discutir com uma criança, eu não vou ficar aqui discutindo sobre isso com uma criança, tipo, resolvendo coisas sobre isso. Tipo,
que advogados são esses, né? É. Que não vai discutir com o seu cliente, não vai falar com o seu cliente. Que é Sim. isso, é tipo... E a minha tia escreveu, né, no papel, que a gente é infantas, desesperadas, e ela usa muitos adjetivos negativos. Isso mostra o quão grosseiros que eles são. Tipo, Sim. muito grosseiros. Pra adicionar pra isso, sendo reconhecido. Sim. Bom, mas infelizmente o João só surtou quando eu falei que ela deveria ter união estável, né? E por isso que estamos num desentendimento, né? Sim. E outra coisinha também que eu tô lembrando de umas mentiras que ela também falou pra gente, foi que ela falou pra gente que a gente só tinha direito a 25% cada, né? Sim, ela falou que a gente só tinha direito de 50% juntas. Mas Do a gente patrimônio. do patrimônio. Mas a gente descobriu com o Dr. Nelson que, na verdade, a gente tem direito a 58%. Então, isso vê como ela realmente estava desviando alguma coisa, ou mentindo pra gente. Sim, tem várias outras coisas, né, também. Bom, meus amigos, o que vocês acharam sobre isso, sobre esses trechos aí, né? É muito importante mesmo tudo isso e, obviamente, tem alguns problemas aí que eu discordo das filhas do Gugu, mas deixa uma pulguinha atrás da orelha em relação ao restante, né? Então eu acho muito interessante que seja investigado tudo isso e que ambas as partes se pronunciem, que a tia delas também se pronuncie, né? A Aparecida Liberato, que ela venha a público e diga sobre tudo isso, exponha a sua versão da história, porque a gente quer muito saber o que ela tem a dizer sobre isso daí, né? Bom, e assim que ela vier aqui, em qualquer lugar, eu volto aqui no canal e mostro pra vocês. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, @marcadoficial, e além do mais, clica no gostei, se inscreve e toque na sineta para receber os próximos vídeos. Até a próxima, meus amigos, e tchau!